Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje o nosso assunto é para falar sobre a importância das cooperativas de transporte intermunicipal aqui em Roraima, destacando a campanha Transporte Seguro e Legal. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Silvia dos Santos, a gerente de desenvolvimento de cooperativa do sistema OCB-RR. Muito obrigada por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda. Imagina, obrigada a você, Beatriz. A gente que sempre agradece. Vamos começar explicando um pouquinho, né? Como é que funcionam essas cooperativas, o que elas são agora já estabelecidas aqui em Roraima? Certo. As cooperativas de transporte intermunicipais são cooperativas formadas por profissionais na área de transporte que interligam a sociedade ou as pessoas, os passageiros que precisam da capital aos seus respectivos municípios. Hoje, no estado de Roraima, a gente tem 15 municípios. Então, concretizou-se uma realidade desde 2008, que o governo do estado, até naquela ocasião, fez uma lei que regulamenta esse transporte alternativo intermunicipal. Ele fez que o transporte alternativo, ele é feito, o transporte intermunicipal hoje ele é feito de duas maneiras. Ele é feito no transporte rodoviário, que é o convencional realizado pelos ônibus, e o alternativo que é realizado pelas cooperativas. Então, esses profissionais da área do transporte do volante, que a gente chama, eles se organizaram em cooperativa, que é um tipo de sociedade diferenciada, onde a gente tem ali no mínimo 20 associados, 20 cooperados, eles são donos, são usuários e prestam serviço para a comunidade, se organizaram, se legalizaram, se registraram como cooperativa e depois pleitearam o registro de autorização para exercer essa atividade. E como é que foi estabelecida, então, essa campanha, né, do transporte seguro e legal? Como é que ela foi planejada e o que ela visa alcançar? Certo. A campanha, ela tem um foco no usuário, no passageiro. O que ocorre? Com o advento pós-pandemia, então, teve aquela questão de muitas pessoas começarem a se adaptar no mercado em algumas atividades para que eles pudessem manter seus respectivos sustentos. As cooperativas já vêm muito antes disso. Então, com o efeito pós-pandemia, aumentou bastante a questão de pessoas não qualificadas, não capacitadas, exercendo atividades no transporte intermunicipal, porque quando a gente tem essa questão da proximidade de um município para outro aqui no estado, é fácil o acesso. Então, eles cresceu bastante essa prestação de serviço e acabou, algumas pessoas, às vezes, sem o conhecimento, que tem um transporte regulamentado, que é um transporte monitorado, que no caso das cooperativas, eles acabam pegando o serviço em transporte clandestino e que é uma aposta, eles só simplesmente vai. Então, como teve um aumento grande de alguns acidentes, reclamações que às vezes as pessoas chegavam até a gente pensando que era regulamentado, de coisas que pessoas deixou na estrada, não foi buscar, que teve alguns problemas nesse tipo de segmento, reunimos as cooperativas, que a gente tem um conselho dessas cooperativas chamado Consulcote, dentro do sistema OCB, e a gente optou em passar para a sociedade o que é o transporte regulamentado, o que é o transporte seguro, para que eles se reconheçam o que é o regulamentado, o que é o seguro e o que é o clandestino, para que na hora de optar pelo serviço, ele saiba que ele vai estar na realidade pegando serviço de qualidade, com profissionais capacitados, com veículos que são vistoriados, que têm a manutenção regular. Quanto tempo que foi oficializado, estabelecido, na verdade, as cooperativas? Olha, nós temos cooperativa, a gente tem uma lei federal, que é a Lei 5764. Essa lei ela é desde 1971. Então, ela dá legitimidade para grupos que, em qualquer segmento econômico, se organize para que ele venha exercer ofertar um tipo de serviço ou um produto para a comunidade. É uma maneira de inserir essas pessoas no mercado de trabalho de uma maneira coletiva. Então, é um empreendimento coletivo. Então, a gente tem no Brasil desde 1971. Com o advento da Constituição em 88, antes era alguns tipos de cooperativa, eles tinham que ter autorização. Hoje ainda temos alguma, por exemplo, cooperativa de crédito. Ela tem que ter autorização do Banco Central. Então, outras não, como é a de transporte. Então, elas se organizam em cooperativas, essas pessoas se organizam em cooperativa e depois vai atrás da autorização da atividade que eles vão desempenhar. No estado de Roraima, o transporte alternativo ele foi reconhecido em lei estadual em 2008, que foi quando o governo do estado, naquela ocasião, eu não me recordo agora qual era o governador no momento, eles instituiu essa lei
a questão do serviço do transporte intermunicipal. Por isso que conseguimos inserir as cooperativas nesse segmento do alternativo, que, em regra, o intermunicipal ele é realizado por transporte rodoviário, que são os ônibus. Mas, por conta dessas peculiaridades que tem no estado de Roraima, a gente conseguiu inserir as cooperativas dentro da legislação e, posteriormente, a gente conseguiu uma instrução normativa para reconhecimento dessas cooperativas de maneira legal, que, inclusive, na ocasião, foi até hoje o defensor Leno Matos, que ele estava como chefe da Casa Civil, e foi ele um dos mentores que ajudou a construir essa instrução normativa dentro do Conselho Rodoviário, que hoje está recepcionado na CENIF. E o que traz de benefício essa construção normativa? Ela legitima quem são as cooperativas, as empresas, que elas podem prestar o serviço de transporte intermunicipal. Qual é a importância disso? Que são carros que vão ser reconhecidos, pessoas que têm que ter capacitações, carros que são regulamentados e são vistoriados com certa frequência, e com isso dá garantia à população, ao usuário, ao passageiro, de que ele está pegando um veículo que realmente tem quem olhe e quem cuide. Então, a maior importância foi essa, tanto para a sociedade, que no caso quem vai prestar, como para as cooperativas das empresas, porque foram legitimadas e reconhecidas elas dentro desse cenário econômico. E aí entra essa questão de um transporte seguro e legal, né? Justo, que é transporte seguro e legal justamente para a gente massificar, porque hoje a gente sabe que a informação ela é um vetor sensacional. Então, a gente precisa levar para a comunidade que existem cooperativas, existem empresas que realizam esse transporte alternativo, porque é alternativo, que ele não tem aquele horário fixo do ônibus. Então, ele sai ali entre um horário e outro para os municípios, e que as pessoas, ao utilizar esse serviço das cooperativas que hoje são regulamentadas, são reconhecidas, eles estão fazendo uso de um serviço com tranquilidade. Porque dá segurança, ele não só da questão do transporte, como também da garantia. Se acontecer Deus me livre, guarde, acontecer alguma coisa na estrada, algum sinistro. Então, assim, tem a quem recorrer, tanto para reclamar, ou tem também o assessoramento direto que eles vão dentro da própria cooperativa. Isso é muito bacana, né? Garante realmente essa seguridade. Mas, além disso, né? Existem outros desafios enfrentados ainda hoje pelas cooperativas, pelos motoristas aqui no estado de Roraima, esses motoristas intermunicipais, no caso. Sim. A gente, na realidade, assim, quando a gente fala de cooperativismo, a gente está falando de desafios diários. Porque, ao se formalizar como cooperativas, então eles estão entrando no mercado de trabalho que eles não têm um dos principais vetores, que é o capital, que está à frente. Nas cooperativas é o grande diferencial disso nas outras empresas. A gente tem um capital humano, tem as pessoas. Então, diariamente, eles têm que se reinventar para que eles consigam mostrar um bom serviço para a população e de qualidade, para que eles consigam se manter no mercado de trabalho. Então, diariamente, ele tem isso. Então, a gente tem os grandes desafios, é a questão de capacitações periódicas, treinar, porque cada carro de uma cooperativa tem um cooperado e, geralmente, um motorista auxiliar. Então, veja só, a gente gera, por cada veículo, hoje, a gente gera 2 postos de empregos praticamente diretos. E hoje, no transporte intermunicipal, a gente tem em torno de 1.000 pessoas que trabalham diretamente nessa atividade, que a gente está em torno de 450, 500 veículos intermunicipais. Então, a gente tem aí 1.000 pessoas ligadas diretamente. Se a gente pegar nessas 1.000 pessoas e multiplicar aí por 3 ou por 5, a gente vai ver a expressividade que dá. Porque essas pessoas, elas não têm outra fonte de renda. Ela vive exclusivamente da atividade de prestação de serviço para a comunidade dentro desse segmento intermunicipal. Então, os desafios eles têm de capacitação, eles têm a questão de se reinventar, prestar um bom serviço, mostrar, porque às vezes tem alguns estigmas, né? Motorista, que não tem qualificação ou que são pessoas mais difíceis de lidar. Então, eles têm que quebrar esses paradigmas que a gente tem hoje na sociedade e demonstrar que são pessoas do bem, que estão ali para prestar uma boa atividade, que também estão mantendo as suas famílias, que dali não é só uma empresa, mas são pessoas que estão por trás desse tipo de sociedade. E é por isso que é importante a participação do conselho também, né? Sim, o conselho ele vem como órgão para normatizar, regulamentar, fiscalizar, não só quem não faz, no caso do clandestino, como também as próprias cooperativas. O conselho hoje, Conselho Rodoviário Estadual está recepcionado dentro da Secretaria
de infraestrutura da CEINF, e ele é composto por diversos representantes institucionais de outro segmento. A gente tem representante da APM, da Cefaz, da própria rodoviária, do próprio conselho, representantes de ônibus. Então, é justamente um momento de diálogo, é onde a gente vai sentar ali e verificar o que é necessário para a gente dialogar, para que a gente possa organizar esse segmento para que ele seja harmônico e todo mundo esteja trabalhando e de bem com todo o segmento. Que, embora haja uma certa concorrência, mas mais do que concorrer, é legal cooperar, porque acaba todo mundo estando no mercado de trabalho, todo mundo junto. Então, para que concorrer de maneira prestativa? Melhor cooperar, que aí todos ganham. E é muito interessante por esse lado da cooperação, porque a gente vê um Estado, como todo mundo fala, né, e a gente vê com os nossos próprios olhos, um Estado em desenvolvimento, um Estado que tem crescido, né, inclusive mais que outros estados agora, até porque por muito tempo Roraima foi pequenininha, de repente começou a crescer bastante, e isso demanda também mais serviços, demanda mais transporte, demanda mais a própria lei, né, que assegure os direitos e a segurança da população. De que forma que essas cooperativas também estão se preparando ainda mais para esse crescimento? Elas vêm aperfeiçoando o seu quadro social, né, capacitando cada vez mais. Elas têm também buscado veículos novos que dê mais conforto para o passageiro. Uma coisa interessante que você falou, Beatriz, é a questão dessa singularidade do estado de Roraima. Hoje a gente tem Boa Vista praticamente como centro, né, de todos os outros. Então, muitas pessoas acabam dependendo de algum serviço e tendo que vir buscar em Boa Vista. Então, há um fluxo grande desse segmento intermunicipais. Hoje, as nossas cooperativas, por exemplo, elas realizam em torno de 3.500, 4.000 corridas dia. Então, assim, ela chega onde muitas das vezes algumas empresas de ônibus não chegam, alguns outros segmentos não chegam. Por exemplo, a gente tem elas que atendem lá no Iramutã, em Caroebe. Então, elas estão de norte a sul, de leste a oeste do estado de Roraima, por conta desse fluxo. Justamente para que essas pessoas que precisam buscar trabalhos essenciais, né, às vezes vem a aposentadoria, vem na previdência, às vezes a questão de saúde, maternidade, HGR, essas questões têm uma demanda muito grande. Então, o intermunicipal alternativo, ele realiza ainda um diferencial, que ele vai deixar a pessoa onde ela precisa. Então, ela não vai ter ali 2 gastos, ela já sai do seu município e vai ficar, por exemplo, principalmente nos hospitais, vai deixar direto na maternidade, deixar direto na HGR. E como os nossos municípios, eles são os municípios ainda geograficamente grandes, alguns, mas de questão de população ainda está bem restrito, então cria-se uma amizade entre o passageiro e o cooperado, porque o cooperado é daquela localidade. Então, muitas das vezes, o próprio passageiro não tem um recurso para viajar. A gente sabe hoje em determinadas atividades, se ele não entrar, se ele não tiver o recurso, ele não vai. Hoje não, ele chega para o cooperado e fala assim, olha, eu tenho uma perícia em tal horário, tal dia, não tenho recurso, tem problema? Não, ele leva, ele traz. Ainda tem essa questão da confiança nesse cenário para o passageiro, para o cliente dele lá naquela localidade. Se torna cliente, já fica certo também que no momento que puder pagar, a pessoa vai resolver isso, né? E paga direitinho, porque às vezes bacana. Algumas disposições a gente não tem disposição financeira ali de momento, mas isso também não vai impedir de que eu realize uma atividade ou que eu atenda uma necessidade minha, porque eu posso contar com esses profissionais. Legal isso. Mostra um pouco da união também, isso. né? União, a humanidade, né, que é o principal fator que a gente tem no cooperativismo, que é as pessoas, é o calor humano. É a gente saber que a gente tem ali o calor humano e que a gente precisa nos manter no mercado de trabalho, mas de uma maneira mais humana possível. Ainda mais nos tempos de hoje, está tudo tão tecnológico, o tempo está tudo corrido. De repente você adormece de uma maneira, amanhece de outra, e os vetores, então as pessoas às vezes têm alguns sentimentos desses, algumas sensações para o lado. E para conscientizar a população sobre a importância desse transporte seguro e legal, quais as estratégias que vocês estão adotando? Olha, a princípio a gente vai realizar agora um adesivaço. O Conselho Rodoviário já autorizou, o governo do estado também nos autorizou, junto com as cooperativas, a gente vai fazer um adesivaço. Esse adesivaço, o que é? É uma padronização dos veículos. Nessa padronização, além de constar de uma maneira mais clara e mais nítida um município, o tipo de transporte, vai ter também um selo do governo do estado.
mostrando que ele é um carro credenciado e autorizado, que vai facilitar para a comunidade ela identificar o tipo de veículo que ela vai colocar. Então, a gente vai ter, no Intermunicipais, uma padronização em cores, em faixas, em todos os municípios, todas as cooperativas, e principalmente o selo do governo do estado, do Conselho Rodoviário, mostrando que ele é um veículo autorizado e que vai facilitar para que a população identifique qual é o tipo de veículo que ela está pegando. E lembrar, né? Isso para garantir realmente segurança da população. Isso, sempre pela população, porque quando você pega, ou quando eles estão no veículo autorizado e credenciado, tem a garantia que são, vou repetir, ele tem a garantia que são profissionais, que estão qualificados, que são, os veículos são vistoriados, que é muito importante, né? Porque a gente sabe que o sinistro numa estrada, numa BR dessa, numa rodovia dessa que a gente tem, a gente sabe que a gente está saindo. A segurança que a gente tem que estar chegando é com Deus à frente. Então, ainda mais num segmento desse. Então, se a gente não pegar veículos autorizados, que sejam capacitados, com pessoas capacitadas, então fica é uma aposta. A gente só sabe que sai, mas não sabe como é que vai chegar depois. Mas cuidado que o motorista cooperado tem, né? Isso. Em relação também a conseguir ainda mais profissionais, motoristas, né, cooperados, que participem desse projeto, desse trabalho, né, que tem crescido aqui em Roraima. Existe também alguma campanha de associar essas pessoas? Como o segmento de transporte hoje no estado de Roraima ele é bem restrito, porque ele tem que ser autorizado, por exemplo, se for transporte rodoviário convencional, tem que passar por um processo de licitação. O alternativo, a gente está com as autorizações. Então, é um segmento que está bem fechado. O governo do estado, através do Conselho Rodoviário, vem atuando nos normativos referente a isso. Muito provavelmente, muito em breve, a gente vai ter aí um processo licitatório onde vai regulamentar tudo isso. Mas, neste momento, está no processo de construção desses documentos, justamente para poder legalizar e organizar quem já está. Depois que a gente organizar isso, aí vem os outros cenários. Então, dentro das cooperativas, especificamente no transporte alternativo, a gente tem uma rotatividade, mas o quantitativo de cooperados ou de vagas, que eles falam popularmente, tem sido o mesmo desde 2008. Por quê? Por conta dessa regulamentação que o Estado vem trabalhando desde então. Então, assim, não tem um cenário de falar assim, mais cooperativas. Pode existir outras cooperativas? Pode existir outras cooperativas, não tem problema nenhum. Agora, para elas terem a autorização para exercer aquela atividade, elas precisam buscar no órgão competente. E hoje o órgão competente rege por uma legislação e por uma norma. E dentro dessa norma e dessa legislação, ali é restringido, porque tem a questão do acesso ao mercado, né? A parcela de mercado. Então, é daquela vertente, se entrar mais, eu vou estar tirando de quem já está, eu vou estar contribuindo, eu vou estar realmente cooperando. Então, tem esse cenário. E o sistema, né? É o OCB, tá certo? Isso, tá certo, OCB. Como é que ele chega no futuro, então, diante dessas traves que ainda tem, né? Que é essa regulamentação, para o transporte alternativo aqui em Roraima nos próximos anos? Sim. O OCB, Beatriz, é Sindicato da Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, a gente tem uma sede, digamos assim, né? A nossa matriz que fica em Brasília. Em cada unidade federativa, a gente tem uma instituição como a nossa, né? Aqui em Roraima, tem no Amazonas, tem em Rondônia. Então, a gente agrega todas as cooperativas de todos os segmentos econômicos. Nesse cenário do transporte, que, né, quando a gente fala de transporte, a gente está falando aqui dos intermunicipais, com foco na campanha do transporte seguro e legal, ainda mais nessa época que aumenta muito a demanda, né? Dezembro para janeiro, período de férias natalinas, então o fluxo aumenta bastante. Então, foi lançada a campanha justamente por conta nesse segmento, justamente para contribuir com a sociedade em prol disso. No entanto, a gente tem outros segmentos no transporte também. A gente tem o transporte convencional, por exemplo, tem a Cooperativa Águia de Fogo, que faz transporte aqui dentro do município. A gente tem alguns mototáxis em alguns municípios, em Pacaraima a gente já tem cooperativa constituída de mototáxis, tem cooperativa de cargas, como é a casa do Copertan, que é de cargas internacionais.
que são caminhoneiros, tem os boiadeiros, que também se organizaram em cooperativa, que é Transanimal e a Transgados, que é justamente transporte de gado. Então, a gente tem todo o cenário nessa questão do segmento de transporte. Então, em regra geral, o nosso desafio como transporte é justamente levar a informação, procurar a qualificação desses profissionais que estão que estão dentro dessas cooperativas, para que eles possam prestar cada vez melhor um trabalho à comunidade. E em relação aos impactos econômicos, né? Você falou que são mais de 400, entre 400 e 450 motoristas cooperados, né? E aí, nisso, aliás, veículos, né? E cooperados também, porque acaba sendo a regra acaba sendo a cada veículo um cooperado. E cada cooperado ele ainda soma mais um motorista auxiliar, para pegar o turno aí, pelo menos para extrapolar das 8 horas, colocar aí, digamos, 10, 12 horas de trabalho. Então, a cada 400, 500, vamos colocar um número redondo, a cada 500 cooperados, eu tenho mais 500 motoristas auxiliar. Então, nesse segmento do transporte alternativo, 1.000 pessoas. Que aí já gera um impacto econômico bem significativo aqui no estado, porque, enfim, injeta dinheiro nas famílias, né? Mas, além disso, de que forma que você avalia realmente esses impactos, né? Tanto sociais quanto econômicos, gerados pelo cooperativismo aqui no estado. Cooperativismo de transporte, no caso. Certo. Eles são verdadeiros vetores, né? Porque a economia de onde está aquela cooperativa é aquela economia circular. Então, ela está ali dentro, está circulando naquela região. Nesse cenário, especificamente, de transporte intermunicipal, de transporte motorista, o que eu quero dizer com isso? São profissionais, a gente tem em torno de 1.000 profissionais ligados aí direto, que eles não são da área, que não estão ligados ao poder público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, porque eles são profissionais autônomos, independentes. Então, isso aí já tem um grande impacto. Então, assim, eles não estão ali aguardando ou não dependem dessa economia do contra-cheque que a gente já está superando, né, dentro do Estado. Então, ele já tem essa questão de já superar por esse lado, ele já tem um retorno dele. Dali, ele consegue, além de gerar, ele consegue o quê? Cada uma dessas. Eles consumem o insumo deles, pneu, gasolina, óleo, dentro daquelas localidades ou dentro dos municípios onde eles estão. Ele ajuda a circular a economia, porque quando ele leva e traz passageiros, ele está lá, além de passageiros, eles estão sempre procurando um serviço. Então, ele faz com que tenha essa circulação da economia dentro do Estado e que tenha um retorno muito mais consciente, porque eles estão voltados justamente para agregar, para somar, para ter qualidade de vida dentro do segmento onde eles estão. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, né? A gente tem muito para construir. Roraima é um estado novo, tão novo quanto ele é o cooperativismo aqui dentro do estado, porque quando a gente for comparar o cooperativismo hoje do centro-sul, centro-oeste e sul do país, totalmente diferente da nossa realidade aqui. Então, assim, tão novo quanto o Estado, tem a questão de a gente desbravar muita coisa ainda do cooperativismo. E, mais do que isso, levar a sociedade, levar as pessoas que querem estar nesse tipo de organização, querem uma organização diferenciada, que na frente do capital a gente tem as pessoas que vão trabalhar para gerar o capital, para ter um retorno econômico, que eles não dependem de nenhum outro tipo de segmento e que, para que eles tenham um retorno econômico e para que ele mantenha seu sustento, ele tem que trabalhar. Diante de tudo isso que você me contou, quais são as suas perspectivas, né, expectativas em relação a esse trabalho, né, aqui em Roraima, de conseguir conscientizar a população, que você já citou, de trazer também mais cooperados, né, futuramente, mas a curto prazo, né, o que você espera daqui para o ano que vem, que projeto, que plano que já tem para 2025? A curto prazo, a gente espera que a comunidade saiba identificar o tipo de transporte que ele está utilizando, que ele tenha essa consciência que ele ganha muito mais quando ele está confiando a vida dele dentro de um veículo a um profissional, um profissional qualificado e capacitado para uma cooperativa credenciada e monitorada, para que a gente consiga diminuir muito desses sinistros que a gente vê na estrada.
São muitos acidentes que nós temos registrados. São muitos. Né? E é aquela questão, é quase que uma roleta russa, né? Como eu falei no início, a gente sabe que vai sair. Então, a gente já tem isso como na frente. Se a gente acrescenta outros fatores, como a profissionais ou essas pessoas que a gente chama de clandestino ou piratas, que não têm a mesma qualificação, isso aí acaba, na realidade, sendo outro fato complicador. Então, a gente está nesse empenhado justamente em divulgar mais a campanha do transporte seguro e legal em prol dos seus usuários, que, lógico, automaticamente, consequentemente, ele dá uma segurança maior às cooperativas que exercem essa atividade. A gente está em prol também para o ano, a gente ter, além dessa questão de poder fazer um balanço positivo, contribuir que tenha menos né, acidentes pela estrada, menos sinistros, por conta desse cuidado que ele já tem diariamente, e mostrar que cooperativa ele é um bom negócio. Né? Ele é um bom negócio desde que você realmente tenha empenhado e queira trabalhar. Mas é um negócio humano, é um negócio que você tem à frente as pessoas e não o capital. Mas para isso, eu tenho que conhecer. Então, paralelo a isso, a gente vai continuar fazendo nossos cursos de capacitação, de qualificação junto a esses cooperados, aos motoristas auxiliares. A gente vai extrapola muitas das vezes até o próprio quadro social, chega até as famílias, para que elas saibam como é esse tipo de sociedade. Que bacana, viu? Desejo realmente, assim, muito sucesso para vocês, né? Que cresça, então, esse tipo de serviço, né? Autônomo aqui no estado de Roraima, e garantindo principalmente a segurança da população. Você quer deixar mais alguma mensagem? Eu só quero novamente agradecer o convite, pedir para que a comunidade ou a população que estiver nos ouvindo, quando for utilizar o serviço de transporte alternativo, que procure viajar com veículos que eles realmente sejam credenciados, eles vão ter ali o nosso selo, vai ter o símbolo da cooperativa, tem a quem você recorrer quando você precisar, e dizer que o sistema cooperativo está aberto. Pronto. A toda a comunidade. Tem um telefone para contato? Tem. Hoje a gente usa os números corporativos, né? Tem o DDD 95 981 12 0746, né? Que é que fica direto com a nossa superintendente. Tem o 0754 também. E tem nosso site, né, nas redes sociais, que é o CBRR. Então, pode procurar tanto nas redes sociais, tanto o site como nas redes sociais, Instagram e Facebook, é o CBRR, que a gente está lá à disposição também. Então, pronto, os endereços dados agora também. Muito obrigada, viu? Conversei aqui com a Silvia dos Santos, que é gerente de desenvolvimento de cooperativa do Sistema OCB aqui em Roraima. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E assim a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Em todas, basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!